Saudações a todos e a todas que nos acompanham. Eu sou a Débora Kriskiuski, acadêmica de Engenharia Florestal da UTFPR Campus Dois Vizinhos. E eu, Marjorie Elisa, também graduando em Engenharia Florestal da mesma universidade. É com muito prazer que estamos começando agora o nosso 12º episódio do podcast Caminhos da Floresta. No episódio de hoje, traremos um assunto que já virou manchete em vários jornais, programas de TV, rádios, com direito a artigo publicado na página da agência Bore, o curioso fato da polêmica da reabertura da Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, e todo o conflito gerado pelo seu fechamento. Fazendo aqui uma breve introdução e também esclarecendo para aqueles que não saibam que estrada ou que polêmica é esta, a Estrada do Colono ela trata-se de uma estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e liga os municípios de Capanema e Serranópolis, ligando assim a região sudoeste e oeste do Paraná. E exatamente devido ao fato de passar pelo interior do parque, a estrada foi fechada definitivamente em 2001, pelos impactos causados pela passagem de veículos à manutenção da flora e fauna protegida pelo parque. Esse fechamento, que ocorreu no início dos anos 2000, gerou muita insatisfação pela população das duas regiões envolvidas e foi resultado final depois de muitas manifestações representando os dois lados opostos, um a favor e o outro contra a interrupção da passagem pela Estrada do Colono. Voltando agora um pouco na história, para a gente entender a origem dessa polêmica, podemos citar aqui o artigo publicado em 2012 pelos autores José Pedro Cornelli e André Paulo Castanha, que trazem para nós algumas informações. Olha só, o Parque Nacional do Iguaçu foi criado lá em 1939, mas 15 anos depois foi cortado ao meio com a abertura da estrada. Os 17,5 quilômetros de estrada de terra foram usados para encurtar a viagem dos colonos gaúchos e catarinenses até o oeste do estado do Paraná. Então a história e o desenvolvimento dessas regiões oeste e sudoeste paranaenses tem muita relação com esse movimento percorrido pela Estrada do Colono. Com o fechamento dessa estrada, muito se perdeu em questão econômica, social e populacional. No ano de 2000, com a criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, o Parque Nacional do Iguaçu se tornou uma unidade de proteção integral da natureza, tornando-se insustentável o tráfego de veículos pela Estrada do Colono. Mas o que realmente se perdeu com o fechamento dessa estrada? A reabertura da estrada realmente impulsionaria o desenvolvimento dos municípios ligados por ela? E o que se ganhou em termos de conservação da natureza protegida pelo parque? Quais foram os principais benefícios e quais as principais ameaças que a reabertura poderia causar? Para falar mais sobre esse assunto, nossa equipe do podcast Caminhos da Floresta convidou os professores Cidemar Presoto Nunes e Elton Celton de Oliveira, ambos docentes na UTFPR Campus Dois Vizinhos. O professor Cidemar é agrônomo, tem mestrado em Sociologia e doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. E o professor Elton é biólogo com mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná. Muito bacana, a presença de vocês dois aqui com a gente, professores. Sejam muito bem-vindos. E para começar agora, eu vou chamar o professor Cidemar, que vai trazer alguns esclarecimentos para nós. Seja muito bem-vindo, professor Cidemar. Professor, o senhor poderia nos trazer um pouco mais sobre a história da polêmica da Estrada do Colono? Contar um pouco mais sobre esse fato, sobre essa história? Agradeço a oportunidade de participar no podcast, a convite da professora Patrícia, e considero que é uma iniciativa bem bacana, o podcast e também a temática. Parabenizo a todos da equipe. Eu conheço a história da polêmica desde minha juventude e início da graduação também no curso de agronomia na UTFPR de Pato Branco, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas gostaria de dizer que inicialmente que não sou pesquisador do tema, Por esse motivo vou tentar analisar o caso com base no conhecimento e estudos sobre a história, sobre a sociologia e o meio ambiente e desenvolvimento, é esse último onde eu fiz meu doutorado. Então, com base nesses conhecimentos, vou procurar fazer uma análise da temática. Isso não quer dizer que seja neutro, porque a ciência parte, antes de tudo, de uma visão de mundo e se desenvolve sobre determinadas relações entre os seres humanos, o que chamamos de relações sociais de produção, inclusive na própria ciência. Inclusive na própria ciência nós temos relações de produção. Poderia dizer que
Mais recentemente, nós temos uma longa história relacionada à reabertura da estrada, né? Mas mais recentemente, em 2010, 2011, o deputado Assis do Couto, né, trouxe à baila essa temática da reabertura, né, e justificando a reabertura em função de também conhecer um pouco da história. Ele falava dos mortos pela ditadura militar no parque, acontecido por meio de uma emboscada, né, baseada no livro Onde Vocês Enterraram Nossos Mortos. E então justifica historicamente a importância de reabrir a estrada, no sentido de rememorar a história. E também do próprio desenvolvimento da região, né, já que estimularia principalmente o comércio. Também fez a proposta de uma estrada parque. Agora, neste ano, né, que é algo mais recente e que se trata de algo apresentado pelo deputado Vermelho em caráter de urgência, propõe a reabertura da estrada com a justificativa de desenvolvimento da região e também da constituição de uma estrada parque. Gostaria de dizer, então, que trata-se de um tema polêmico, né, e com muita repercussão atualmente, e que há sempre diferentes interesses, né, e interesses opostos, alguns já mencionados aqui. Poderíamos dizer que, inicialmente, nós temos interesses locais, que na sua maioria são favoráveis à reabertura, né, principalmente dos comerciantes, já que a reabertura estimularia o comércio, inclusive defendido por parlamentares de diferentes partidos, como Assis do Couto, que à época era do PT, e atualmente o deputado Vermelho do PSD. Isso não quer dizer que a reabertura seria benéfica a todos, né? Pois em uma sociedade de classe sempre haverá uma classe que se apropria mais dos produtos do trabalho social. Por outro lado, aqueles que se contrapõem à abertura justificam essa não reabertura em função da imagem do país fora, né? Ou seja, dos impactos que isso poderia causar no que se refere principalmente ao turismo internacional e no âmbito das organizações ligadas à Organização Mundial do Comércio e à ONU. Tem uma preocupação com a imagem do país fora, os impactos que isso teria, particularmente por se tratar de um parque localizado, né, no entorno de Foz do Iguaçu, que recebe um grande número de turistas todos os anos, em torno de 1 milhão. Costuma-se falar também de um outro interesse, que seria o ambiental, que eu considero que não é exatamente um interesse em si, né? Não existe um ambientalismo em si, mas distintas concepções de sociedade que incorporam perspectivas ambientais. Então, nessas distintas concepções de sociedade que incorporam as perspectivas ambientais, elas tratam da relação homem-natureza, sociedade-natureza. Então, o ambientalismo não é uma coisa só, né? Há diferentes concepções. Poderia citar 3, né? Uma que é a economia ambiental neoclássica, que ela entende que o mercado tende a resolver os problemas ambientais, transformando em mercadorias aquilo que ainda não é, ou com a ajuda do Estado, né? Aquilo que não é mercadoria, a própria poluição, desmatamento, poderia se tornar uma mercadoria em determinado momento para resolver o problema ambiental, ou com a ajuda do Estado, por meio de mecanismos de desenvolvimento limpo e sequestro de carbono, por exemplo. Uma outra perspectiva que a gente conhece como ambientalismo, economia ambiental ecológica, que parte do pressuposto da busca por otimizar recursos, reciclar, explorar segundo as possibilidades, né, de cada momento, pensando em gerações futuras. Isso orienta, em parte, aquilo que está numa ideia muito polissêmica de sustentabilidade. E também uma outra perspectiva, que é a economia ambiental marxista ou ecomarxista, que vai dizer que o processo de poluição, de degradação dos recursos naturais, do meio ambiente, ele é inerente ao modo de produção capitalista, já que ele é, por natureza, né, expansionista, ou seja, ele busca sempre, com vistas a ampliar a capacidade, o regime de acumulação, expandir-se. Também há outros interesses, né, que para conhecer melhor seria necessário o trabalho de pesquisa específico, como dos pesquisadores da área biológica, florestal, outros pesquisadores nessa área, que na quase totalidade defendem o fechamento, né, dos envolvidos em conflitos políticos, casos das mortes de lideranças políticas, como sugerido pelo deputado Assis do Couto, né. Então, há diversos outros interesses que só um trabalho de pesquisa mais detalhado
poderia nos indicar o que de fato, né, quais outras perspectivas e quais outros interesses estariam envolvidos na abertura ou fechamento. Então, em síntese, poderíamos tratar, então não sendo neutro, mas assim, buscando compreender esse processo histórico que é longo, como já foi mencionado na abertura desse episódio, né, de um processo bastante extenso, mas assim, os elementos mais recentes envolvem a memória histórica e envolvem interesses locais, né, defendidos por comerciantes locais, por representantes políticos locais ou até mesmo estaduais, e em contraposição a eles, interesses que estariam mais preocupados com a imagem do país fora dele, inclusive de sociedades comerciais do Estado e do país já lançaram manifestos contrários à reabertura com essa preocupação, tá? Então são basicamente essas duas. E aí um terceiro, né, em síntese, que tem a ver com o que se chama o interesse ambiental, que eu não considero que seja um interesse ambiental em si, já que não existe ser humano fora da natureza, né? A concepção de natureza é uma concepção social, ou seja, as perspectivas ambientais incorporam concepções da relação histórica entre homem e natureza, entre sociedade e natureza. Então, era mais ou menos isso que eu poderia trazer de elementos para o debate, e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse episódio. Professor, muito obrigada pelo seu esclarecimento, mas eu tenho mais uma perguntinha aqui que eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao fechamento dessa estrada naquela época ainda. Teve perdas nesse processo ou não? Obrigado pela questão, Débora. Assim, poderia dizer que a minha resposta tem muito mais a ver, não com o trabalho de pesquisa, mas pelo aquilo que eu conheço, que foi divulgado pela mídia, né, acerca disso. Então, a mídia indica, com base em entrevistas históricas sobre o processo, que sim, houveram perdas, né, por parte comercial, porque a partir do momento que se fecha uma estrada, ela liga cidades importantes, o fluxo por ela diminui, né? Então, o fluxo comercial diminui e a reabertura desses comerciantes está muito em função disso, da possibilidade de ampliar o comércio local, ampliar o número de pessoas que transitam por aqueles locais e, de certa forma, estimular a economia, né, localmente. Então, as entrevistas, o que a mídia divulgou, né, recentemente também, em outras épocas, indicam que sim, né, houve inclusive em Capanema uma redução na população residente no município, no entorno, alguns comércios foram fechados, né, e agora se desenvolve recentemente uma busca por reanimar um outro tipo de comércio que tem a ver também, isso também é divulgado pela mídia, tem a ver com o processo histórico da estrada, para contar a história da estrada, o acesso ao Rio Iguaçu, uma outra forma de tentar, em não se abrindo, né, em tentar estimular o turismo em torno dessa história. Eu faria uma pergunta agora, mas acho que o senhor até já respondeu, mas lá no início, na primeira pergunta, o senhor falou bastante sobre a reabertura dessa estrada. Ela está trazendo uma polêmica, né, em relação a grandes fatos como o meio ambiente, né, e outros fatores. Mas esse evento, a reabertura da estrada, então ela tem chances, né, de impulsionar o desenvolvimento dos municípios ligados por ela, né, como Capanema. O que o senhor acha? Vai impulsionar bastante ou não? Pois essa é uma questão bem importante e que já, né, indicada no início, e eu tentei me esquivar dela, mas eu acho que não tem como, né? De fato, né, para a comunidade local, não sei quantificar quanto um trabalho de pesquisa seria necessário para isso, o quanto isso estimularia a economia local, né? Com certeza teria estímulos, sim, né? Do ponto de vista que aumentaria o fluxo de pessoas, a não ser que outras estratégias sejam buscadas. Vamos pensar na possibilidade de não fechamento ou outras estratégias fossem buscadas. Mas, claramente, a boa parte da população local, isso não quer dizer que todos, sempre, em qualquer processo que gere algum benefício, os produtos desse benefício não são socialmente distribuídos igualmente, né? Alguns se beneficiam mais do que outros, né?
Então a gente sabe que nessa busca por reabertura há uma tendência de estimular comércio, estimular, né, alguns setores da economia, mas é claro que alguns se beneficiarão mais do que outros, né? Tem outros interesses, inclusive, envolvidos, que eu não saberia, assim, quantificar e mencionar todos, mas com certeza, em qualquer processo histórico, qualquer processo social, sempre haverão distintos interesses. Há a possibilidade, sim, de ampliar, estimular um desenvolvimento econômico, mas o produto desse desenvolvimento econômico nem sempre, quase na totalidade das vezes, ele é distribuído igualmente entre todos, né? Alguns se apropriam mais dele, né? Se beneficiam mais dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Só um trabalho de pesquisa mais amplo, né? Poderia tentar quantificar. Essa quantificação também seria não seria um fato consolidado, já que a história se modifica, né? A gente pode tentar indicar tendências do que poderá vir a ser, mas nunca a gente consegue prever o futuro. Então, nesse sentido, um trabalho como esse poderia indicar algumas tendências, mas nunca prever o futuro acerca de, olha, o município de Capanema, o entorno dobrará sua economia, a população também dobrará. Isso não tem como, né, ter certeza, porque se trata de um momento histórico de hoje, né? E a história não é possível de se prever ela, é possível de se indicar tendências. Bem esclarecedor, né, professor Sidemar, suas falas. É bem interessante a gente estar conhecendo um pouco mais sobre a história, né, desse local e também esse desenvolvimento regional, né, que essa reabertura poderia vir propiciar. Bom, agora conversando um pouco mais, né, com o professor Elton. Então, professor, a gente gostaria, né, de falar, né, gostaria que você comentasse um pouco mais aí para o pessoal de casa, né, quais seriam as principais ameaças que a reabertura ela poderia causar? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para participar no podcast aqui. E é sempre bom conversar, né, com os alunos através de formas que levem a um alcance maior, né? Eu acho que o podcast ele é algo mais moderno e que leva essas informações a um grande alcance, né? Mas respondendo a pergunta, as principais ameaças, eu digo que a principal ameaça é o pensamento a curto prazo, né? Esse pensamento do hoje, do agora, né, não prevendo as gerações futuras muitas vezes, né, sem prever o que vai acontecer lá na frente. Mas do ponto de vista da ecologia, da conservação, né, que é a minha área de formação, né, eu fiz mestrado e doutorado em ecologia e conservação, e tem até um livro que fala sobre a Estrada do Colono desse ponto de vista, né, do ponto de vista conservacionista, que é um livro que tem na nossa biblioteca, que é a Biologia da Conservação, o nome do livro, Biologia da Conservação. E ele retrata, porque ele foi escrito por um autor, né, por um professor de Londrina, que trabalha na área de conservação, e ele retrata muito bem essa questão conservacionista, ele dá muitos exemplos, né? Então, fica a dica aí para o pessoal que está nos ouvindo, que possa, então, acessar esse livro, né? Biologia da Conservação, Primack Rodrigues, tá? O nome dos autores. Bom, então, assim, as principais ameaças, fora essa questão do pensamento a curto prazo, né? Essa questão que é medida apenas no hoje, no comércio atual, né? Nós temos diversos argumentos conservacionistas, né? Sobre a ameaça, né? Sobre as ameaças que uma estrada poderia levar, né? Aquele ambiente, né? O Parque Nacional do Iguaçu. A primeira coisa é que o Parque Nacional do Iguaçu está conectado ao Parque Nacional do Iguaçu argentino, né? Formando a segunda maior área, né, do bioma Mata Atlântica do Sul, né, aqui do sul do Brasil, segunda maior área preservada, né, do sul do Brasil. E uma estrada, ela promoveria uma ruptura dessa integridade desse ambiente. Ou seja, ele seria dividido em duas partes, tá? E quando você tem uma divisão do ambiente, você permite uma interiorização dos impactos, né? Porque quando a gente vê uma estrada, é facilmente perceptível que ocorre uma perda de hábitat, né? Um desmatamento ou uma retirada da floresta naquele local que passa a estrada. Porém, os impactos vão muito além disso, né? Por que isso, né? Porque causa
um processo que a gente chama de fragmentação. A fragmentação é quando a gente divide um contínuo florestal em 2 ou mais partes, né? Permitindo com que você tenha um cenário propício para interiorização desses impactos secundários, desses impactos ambientais secundários, que agem de forma concatenada e em cascata. Tá? Então, por exemplo, quando você fragmenta 2 ou mais ambientes, você altera o microclima daquele ambiente, permitindo com que os ventos se tornem mais velozes ali naquele local, você diminui a umidade e você favorece, por exemplo, as queimadas ocorrerem naquele local, você favorece a expansão de espécies de borda, porque tem espécies que são muito adaptadas à borda, elas conseguem se expandir as suas populações e se interiorizar dentro das áreas. Você também facilita o ingresso de espécies chamadas espécies ruderais, que também são espécies aproveitadoras, generalistas, que conseguem adentrar a floresta à medida que ela vai sendo fragmentada. Tá? Então, quando você fragmenta o ambiente, você causa uma série de efeitos secundários em cascata, né, que atuam, então, de forma a pressionar aquele ambiente ainda mais. Outra questão que a fragmentação leva é a facilidade que tem ao acesso ao ambiente. Então, quando você cria uma estrada, você também cria uma rota de acesso. E esse acesso permite, então, o aumento da caça, que já não é pouca dentro do Parque Nacional do Iguaçu, por sinal. Existem trabalhos e trabalhos falando disso. Né? Então, a gente tem caça, você aumenta a probabilidade de caça, você aumenta o contrabando de animais silvestres, que a gente chama de tráfico de animais silvestres, que é uma coisa muito grande no Brasil. Tá? Existe muito contrabando nessa área aqui fronteiriça, né, da tríplice fronteira aqui, muito contrabando de animais oriundos do Parque Nacional do Iguaçu, e a estrada facilitaria ainda mais esse contrabando, né? Você tem também a facilitação da introdução de espécies potencialmente invasoras nesse território, visto que a população, é comum a população soltar, né, liberar esses animais muitas vezes nas estradas, e esses animais acabarem adentrando a floresta, né? E assim, você pense, né, animais que são espécies invasoras, elas têm um potencial muito grande, né, para conseguir causar efeitos secundários muito devastadores, né? Porque eles conseguem competir com os animais silvestres nativos e muitas vezes tomar o lugar desses animais dentro daquele ecossistema. Outra coisa que é muito comum, gente, que é importante a gente falar aqui, porque é uma coisa muito atual, é que quando você abre uma veia, porque é basicamente isso, né? Você abre um corredor, uma veia dentro de uma floresta, você oportuniza a dispersão de doenças. Pense, gente, doenças que podem ir de dentro para fora e de fora para dentro, né? Então, quando a gente abre uma floresta, a gente, de certa forma, nós estamos nos aproximando do interior dessa floresta e permitindo que doenças que antes não chegavam perto da sociedade comecem a chegar, haja visto o próprio SARS-CoV-2, né? E também doenças que saem da sociedade e vão para dentro da floresta, que também podem se proliferar, causando a mortalidade e o declínio de diversas populações. Então, pressões, elas certamente terão, né? Um último ponto aqui para falar dessa questão é sobre, por exemplo, poluição. Né? A gente acha que uma estrada não está correlacionada com poluição, mas está sim, né? Porque existe não apenas o lixo, né? O lixo que é produzido e que a gente sabe que é lançado nas estradas, mas também tem a questão da poluição sonora. E existem trabalhos e trabalhos falando de poluição sonora e como os animais são sensíveis à poluição sonora. Eles acabam não alcançando, não chegando próximo à estrada, não tendo muitas vezes coragem de atravessar a estrada para poder ir para o outro local. Então, eles acabam ficando restritos ao fragmento, né? Então, eu acho que são ameaças, né, que são relatadas na literatura para outros ambientes, que não apenas este, né?
mas que já existe relatos para este ambiente quando era na versão, isso na década de 90, quando a estrada era aberta, né? Quando tinha a abertura da estrada. Então, são ameaças que são relatadas. Então, essas eu consideraria como sendo as principais ameaças. Realmente esse fato ele é bem evidente, né, professor? Né? Se envolvesse um fator, mas são vários, então é um tema assim que é muito bacana da gente estar discutindo, porque às vezes o pessoal de casa não tem conhecimento em quais fatores essa reabertura poderia estar interferindo, né? Então agora acho que ficou bem claro para a gente que está acompanhando aí o que isso realmente poderia estar causando, né? Agora a gente partindo para um próximo ponto aqui, né, professor? Elton, a gente gostaria que você comentasse aqui um pouco, né, um questionamento que a gente meio que levantou. Se a reabertura, ela realmente acontecer, né? Na sua opinião, você acha que esse caso ele poderia ser considerado um retrocesso ambiental na visão dos ambientalistas, visto que a imagem do país, ela poderia se manchar internacionalmente? Bom, sem sombra de dúvida, é um retrocesso ambiental, né, a abertura da estrada do Colono. Ela mancha sim, né, em caso ela sendo aberta, ela mancha sim a imagem do país lá fora, mas eu não gostaria apenas de colocar isso como sendo uma opinião minha, e sim a partir de dados. Então eu vou tentar me aprofundar um pouco mais aqui, me delongar um pouquinho mais, para explicar o porquê que eu digo que isso é um retrocesso, tá? Então, primeira coisa que eu quero considerar, que o bioma Mata Atlântica, no qual está inserido o Parque Nacional do Iguaçu e por onde essa estrada cortaria, dividiria o parque em dois, né, o bioma Mata Atlântica, ele é um dos 2 hotspots brasileiros de biodiversidade, né? Aí a questão é, o que é um hotspot? Um hotspot, do inglês, é uma área quente de biodiversidade, né? Então, o bioma Mata Atlântica como um todo, ele é considerado uma área quente de biodiversidade, cuja a diversificação das espécies é considerada uma das mais altas do mundo, né? A taxa de endemismo no bioma Mata Atlântica é gigantesca, né? Só que, para fazer um parênteses também, endemismo vem de espécie endêmica. A espécie endêmica é aquela espécie que só ocorre naquele local, naquele bioma. Aí, ou seja, o bioma Mata Atlântica tem um alto número de espécies que não ocorrem mais em nenhum lugar do mundo, só nele, né? E outra coisa é que, historicamente, esse bioma ele foi reduzido a apenas 7% da sua área original, tendo em vista que o Brasil, toda a área urbana do Brasil, ela ocupou esse bioma. Hoje nós temos apenas 7% do bioma Mata Atlântica. Então, pensem comigo, né? Nós temos um bioma que é considerado um hotspot, ou seja, altíssimos níveis de biodiversidade. Um bioma que é considerado um dos mais endêmicos do mundo, ou seja, só temos espécies, aquelas espécies só são encontradas naquele lugar. E outro ponto, esse bioma foi reduzido a 7%. No nosso estado, no Paraná, nós só temos 2 contínuos de Mata Atlântica, somente 2. Um fica localizado no litoral do estado, ligando o sul de São Paulo com o Paraná e o norte de Santa Catarina. E do outro lado do estado nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, que se conecta ao Parque Iguaçu Argentino. Só temos essas 2 áreas contínuas de bioma Mata Atlântica. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, do nível que a gente está falando. Só para vocês terem uma ideia, os hotspots, nós temos apenas 34 hotspots no mundo. Então, sendo 2 no Brasil, e um deles é a Mata Atlântica. Esses 34 hotspots somados, eles têm 60% de todas as espécies no mundo. Tá? 60% de todas as espécies do mundo estão localizadas nesses 34 hotspots distribuídos no mundo. Tá? E o bioma Mata Atlântica brasileiro, aqui no Brasil, detém aproximadamente 5% de todas as espécies do mundo. Estão localizadas nesse bioma. Então, há de se prever que essas 34 áreas são consideradas hotspots.
elas são mundialmente consideradas prioritárias à conservação. Elas são mundialmente. Todos os autores que trabalham com conservação tratam essas 34 áreas como sendo as áreas mais importantes. Por quê? Porque elas têm alta biodiversidade, elas são endêmicas e estão ameaçadas. Então, todo o esforço que for feito nessas 34 áreas é um esforço coletivo de conservação a nível mundial. Por isso, do ponto de vista internacional, é sim uma mancha, né? É um retrocesso você reabrir uma estrada dentro de um bioma considerado como sendo um hotspot, considerado como um hotspot, e que deve ser priorizado a conservação a todo custo. Outro, e segundo lugar, para terminar de responder aqui a pergunta, para mostrar o meu ponto de vista sobre esse retrocesso, é a questão da lista vermelha de espécies ameaçadas que nós temos publicadas no Brasil. Então, nós temos uma lista vermelha de espécies ameaçadas no Brasil, sendo que a maior parte das espécies ameaçadas nessa lista, presentes nessa lista, e são do bioma Mata Atlântica. A maior parte delas. Ou seja, o bioma Mata Atlântica, ele tem altos níveis de espécies ameaçadas no Brasil. E há um acordo internacional estabelecidos na COP, nas conferências das partes de forma internacional, né? Um acordo que o Brasil é signatário, onde o Brasil se comprometeu em reduzir as ameaças sobre o risco de extinção das espécies ameaçadas. O Brasil se comprometeu, é signatário, e isso foi acordado mais ou menos em 2010, 2012. Tá? De lá para cá, o Brasil publicou uma portaria para trabalhar essas espécies ameaçadas, justamente porque o Brasil é, sim, um signatário desse acordo. Então, fazer qualquer tipo de colocar em risco essas áreas é não cumprir com esse tipo de acordo, né? Então, por isso eu considero, sim, um retrocesso que mancharia, sim, internacionalmente a imagem do país, haja vista que o Brasil é signatário e que esse ambiente é um hotspot e que nesse ambiente tem várias espécies ameaçadas. Inclusive, tem espécies sendo trabalhadas por planos de ação nacional fomentados pelo governo, né? Nessa área do Baixo Iguaçu, né? Então, é meio contraditório, de certa forma, essa reabertura da Estrada do Colono, dado a essa perspectiva desses números e essa perspectiva de proteção dessas espécies. Sem contar, né, professor, também que estaria aí desmatando, né, aproximadamente 100 hectares, né, de florestas de 30 anos de idade. Então, não é 1 ou 2 dias, né, são 30 anos de história. Envolve todo um ecossistema, uma biodiversidade, né, dentro do Parque Nacional, que é um patrimônio da humanidade, né, segundo a ONU. Então, é uma questão bem polêmica que tem que ser tratada com uma perspectiva dos dois lados, né? Fazer ali, colocar ali na balança os ganhos positivos e negativos e ver o que realmente o que tem a ganhar, né, realmente com esse assunto. Bom, e partindo para a parte final aqui, né, da nossa conversa com o professor Elton, gostaria que você comentasse, professor, se um estudo de impacto ambiental ele deveria ser obrigatório nessa proposta, ou, na sua opinião, uma outra ferramenta deveria ser incorporada para que isso acontecesse, se acontecesse, no caso, a reabertura, no caso. Bom, essa pergunta é mais fácil de responder. Sim, inclusive, na verdade, se você pegar a PL do deputado Vermelho, o estudo de impacto ambiental ele não está incorporado, né, dentro da proposta, né, do projeto de lei, mas ele está, sim, na justificativa, né, quando você vê a proposta como um todo, né, que tem a parte do texto, e depois a justificativa, né, de como que... Então, essa questão dos estudos de impacto ambiental, ele está previsto na justificativa dessa PL, tá? Então, ele já está previsto como sendo necessário, né? Mas, de qualquer forma, se não tivesse previsto lá, nós temos
atualmente ainda, né, vamos deixar bem claro, atualmente, considerando a legislação ainda vigente, eu até estou fazendo uma ênfase nesse ainda vigente, porque daqui a pouco pode mudar, se torna necessário esses estudos de impacto ambiental, porque qualquer estrada que seja aberta, né, ou reaberta, ela necessita do processo de licenciamento, onde você tem, então, estudo de impacto ambiental já para a licença prévia, né. Porém, eu gostaria aqui de deixar, talvez dar uma dica para um próximo podcast aqui, já é possível, né, vocês discutirem isso. Fiquem atentos, porque existe a PL 3729, né, que vocês já devem estar sabendo, que altera, né, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, que altera substancialmente o processo de licenciamento, inclusive removendo a necessidade da licença prévia da LP, né, LI e LO, das estradas, da abertura de novas estradas, né, fazendo um processo mais simplificado. Então, existe já essa PL já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, já está no Senado, e se ela for aprovada da forma como está, pode alterar, sim, substancialmente a questão do licenciamento das estradas, fazendo um licenciamento bem mais simples para poder fazer a abertura de novas estradas. Então, não sei se essas duas PLs estão passando de forma concomitante, se foi esse o objetivo ou não, mas no caso da estrada do Colono, estaria previsto sim o estudo de impacto ambiental, a não ser que houvesse a aprovação dessa PL a tempo, da nova PL 3729, para alteração do processo de licenciamento e, quem sabe, a não execução dele. Então, é uma questão de ficar atento a essas questões do nosso legislativo. Professor, mas eu sou bem leiga nesse assunto, e agora já entrando um pouco nessa parte política ali da legislação florestal, mas se a gente não executasse essas 3 licenças, né, tanto a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação para a execução dessa reabertura, seria necessário pelo menos uma licença ambiental simplificada? Porém, eu vejo que essa questão da reabertura, ela não seria tipo não geraria um baixo impacto ambiental, e sim um enorme impacto ambiental, né, para mata, tanto para fauna e para flora, né, professor? Não sei o que o senhor, eu não conheço essa PL ainda, não li, mas se ela for aprovada, será que entraria no caso de uma licença ambiental simplificada, ou visto, né, esse alto impacto ambiental gerado? Então, eu também não estudei profundamente essa PL aí, a 3729, mas ela altera substancialmente, sim, essa questão do licenciamento. Inclusive, é bem claro que as estradas, elas não teriam esse processo de licenciamento completo, e sim a versão simplificada, ainda mais se tratando de uma estrada, por exemplo, essa estrada que a gente está falando, a estrada do Colono, ela não seria pavimentada, certo? Ela seria uma estrada de terra batida, né? Não seria pavimentada. Inclusive, a proposta fala isso, né? E esse tipo de licenciamento já não recai com tanto impacto assim. Então, é provável que passasse por um processo simplificado. Mas isso considerando que essa PL 3729 fosse para frente, né? Como ela ainda está em processo de avaliação, assim como a do Colono. Mas se hoje, né, se fosse fazer a abertura hoje da estrada do Colono, precisaria sim passar pelo licenciamento completo, com todas as fases, e sim precisaria do estudo de impacto ambiental. E na sua opinião, professor, o senhor acha que o Instituto Ambiental do Paraná, ou então não sei a quem caberia, talvez ao IBAMA, eles dariam essa oportunidade de reabertura ou não? Dependendo do estudo, claro, né? Olha, não tem como, essa é uma pergunta que a gente tenta fugir, né? Não tem como saber, né? Mas é provável que se fizesse uma série de condicionantes, o que é bem comum se fazer, né? Se aprovar com uma série de condicionantes, que aí teria que ver, né, como seria feito isso. Mas se cumprido todas as obrigatoriedades legais
enfim, e apresentado o relatório, tudo isso, é possível, né? É possível sim, mas aí tem que ver realmente com o IAT para ver como que ficaria isso, né? E dentro de uma unidade de conservação ainda, e outra coisa, né, que essa estrada ela passa por uma área da unidade de conservação que é chamada de zona primitiva. Né? Vocês sabem que as unidades de conservação elas são zoneadas, né? Nós temos as zonas intangíveis, zonas primitivas, zonas de amortecimento e assim por diante, né? Então, essa estrada ela passa por uma zona chamada zona primitiva, né? E essa zona primitiva é considerada uma zona de grande poder de preservação, né? Então, é uma zona que só pesquisadores têm acesso. Eventualmente, visitantes cadastrados podem ter até acesso, mas seria uma zona que não se prevê muito impacto nela. Então, teria que rever todo o plano de manejo dessa unidade de conservação, se isso caso essa estrada ela seja aprovada. Entendi, professor. Isso vai muito dos profissionais que vão fazer esse estudo, né? Claro que eles vão escrever o projeto para que a estrada ela seja reaberta, né? Para que o Instituto Ambiental, ou o Instituto Água e Terra, agora atualmente, ele faça a liberação disso, né? E eu acho que é bem interessante, né, a gente estar discutindo, né, esses dois lados do assunto, que ambos eles têm seus contras e a favores, né? Que na verdade ele teria que ser discutido ideias para o equilíbrio harmônico entre essas duas partes acontecessem. Como esse fato é uma polêmica, a nossa ideia aqui não é tentar resolver, mas apresentar, já que se trata de um assunto tão próximo de onde estamos, aqui no sudoeste do Paraná. E muitas pessoas, de repente, ainda não tinham ouvido falar a respeito dessa estrada, ou então não tinham entendido muito bem. Mas agora a gente tem vários elementos para refletir sobre. Então, né, em nome de toda a nossa equipe, nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença, né, do professor Elton e do professor Sidemar, que se disponibilizaram, né, para esse debate, essa troca de ideia tão enriquecedora sobre um assunto que está sendo tão disseminado, né, nesse momento. Então, além, né, de todo o conhecimento que vocês compartilharam com a gente e com os nossos ouvintes, eu tenho certeza, né, que foi uma conversa de grande valia para todos nós. E esse foi mais um dos nossos episódios aí do podcast Caminhos da Floresta, e que hoje abordou como assunto a polêmica da reabertura da Estrada do Colono, retrocesso ambiental ou desenvolvimento regional. E no próximo episódio teremos muitas novidades, então fiquem ligados, seguros e até lá!